Olha só, o exercício 4 agora. Aqui ele fala assim, ó, é meio confuso o enunciado, mas não é complicado não, ó. Em um mesmo local. O que tem de especial ser no mesmo local? Pressão atmosférica é a mesma, certo? Se você não mudou o lugar, a pressão atmosférica é a mesma, seja um ATM ou qualquer outra. Então, a pressão atmosférica, se você está no mesmo lugar, o que não vai variar com certeza é a pressão atmosférica, tá? Então, olha só, em um mesmo lugar, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas. Pressão de vapor. Então, ele quer saber o que vai acontecer com a pressão de vapor de várias substâncias. Vai ter o mesmo valor, a mesma temperatura? Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição? Sim, né? A gente não falou ali em cima que o ponto de ebulição de qualquer substância é exatamente quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica local? Então, no ponto de ebulição, com certeza todas as substâncias tiveram o seu ponto de ebulição, tiveram sua pressão de vapor exatamente igual à pressão atmosférica, tá? Por isso que aqui a alternativa certa é a letra B. Se o lugar não muda, pressão atmosférica não muda, e o ponto de ebulição de qualquer substância vai acontecer quando? Quando a pressão de vapor de cada uma for igual à pressão atmosférica local. Bom, exercício 5. Qual o solvente mais volátil, ou seja, aquele que escapa mais facilmente da fase líquida? Olha, quando você tem um gráfico, tá? Um jeitinho fácil para entender isso, ó. Aqui a gente tem várias curvas. A partir desse eixo aqui, ó, o eixo da pressão, a partir de esse, você vai numerar as linhas que você tem. Ó, aqui eu tenho uma curva do hexano, vou chamar de 1. Curva 2, curva 3, curva 4. Eu chamei essa de 1 porque ela tá mais perto da linha aqui do eixo da pressão, certo? Sempre, ó, sempre a curva 1 é a substância mais volátil. Tá? Isso aqui você pode guardar. Porque, ó, mas por que eu vou guardar isso? Eu vou só decorar? Não, você não vai só decorar. Ó, pensa comigo. A curva 1, olha só, aqui ele começa a comparar todas as curvas a 20 graus. Aqui é a pressão de vapor, né? Lembra, eles vão entrar em ebulição quando a curva de cada um se igualar à pressão atmosférica, que aqui tá chamando de 760, que é 1 atm. Bom, o N-hexano a 20 graus, concorda comigo que se eu esticar aqui, ó, ele já tem uma pressão de vapor muito maior do que a curva 2, do que a curva 3, do que a curva 4? O N-hexano, que é o representante aqui da curva 1, ele já tem, em qualquer temperatura que eu pegar, a curva dele, ela tá mais para cima do que a curva de outros. Então, em qualquer temperatura, eu peguei 20 porque ele tá começando em 20. Mas em qualquer temperatura, a pressão de vapor dele já é maior que qualquer outra substância que está nesse gráfico. Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil ele atinge o ponto de ebulição. Portanto, mais volátil é a substância. Então, para essas substâncias que estão aqui, ó, qual que é o mais volátil? N-hexano. Tá? Portanto, o menos volátil vai ser o último. O primeiro sempre o mais volátil. Primeiro, mais volátil. O último, o menos volátil. Tá? Isso vale sempre, tá? Para líquidos puros ou não. Bom, o ponto de ebulição do benzeno. Cadê a curva do benzeno? Ah, a curva do benzeno é a 2. Ponto de ebulição. Quando a curva do benzeno cruza com a pressão atmosférica local. Você desce aqui embaixo e acha 80 graus. A 40 graus, ó, 40 graus. Vamos lá, 40. A água é mais volátil ou não que o ácido acético? Ó, estica aqui, ó, um pontilhadinho.
Opa, achei a água tá aqui, ó. Quem que ele quer comparar? Ácido acético. Quem tá mais para cima é o mais volátil. Então, a água não tá mais para cima, a curva da água não tá acima da curva do ácido acético. Então, ela é mais volátil. A água é mais volátil. Por que que ela é mais volátil? Porque em 40 graus ou ainda em qualquer temperatura, sua pressão de vapor é maior que a pressão de vapor do ácido acético. Essa é a explicação, tá? Quanto mais para cima, mais volátil. Se a curva da água tá acima da curva do ácido acético, ela é mais volátil que ele.